Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, a primeira história da Igreja. Com muita fé e devoção, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para nós darmos continuidade à nossa meditação da Sagrada Escritura, a Bíblia em um ano. Muito obrigado a você que acompanha pelo canal do Padre Daniel, canal no YouTube. Um abraço também, saudações para vocês que nos acompanham, aqueles que nos acompanham através da TV Século XXI. Todos os dias, a partir das 6h25 da manhã, nós temos a Bíblia e um ano na TV Século XXI. Aqueles que puderem, continuem também acompanhando através do canal do YouTube da TV Século XXI. Nós temos aí várias formas, várias maneiras de rezarmos, de meditarmos, durante esse ano, oferecermos pelo menos ali parte do nosso dia para conhecermos mais a Sagrada Escritura. Irmãos e irmãs, nós estamos meditando Atos dos Apóstolos. Na Sagrada Escritura, nós temos diferentes estilos literários. Nós temos cartas, nós temos o estilo do Evangelho, contando sobre a vida de Jesus. Agora, o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um estilo literário único, inédito, que aparece apenas nesse livro. Aqui, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma história, a primeira história da Igreja. Mas, lendo com muita atenção, nós vamos perceber que o grande desejo de São Lucas, do escritor deste livro, foi apresentar uma história da salvação. O local que Deus age para salvar o seu povo é na história. Então o livro vai se desenrolando de uma forma muito clara, mostrando como que Deus vai salvando o seu povo. E ali no capítulo 1, nós recordamos isso, no capítulo 1, versículo 8, nós temos como se fosse um programa de toda a obra. Aqueles que têm a Bíblia, é muito fácil nós voltarmos ali no capítulo 1, o texto diz assim: Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Atos dos Apóstolos é dividido aqui nessas três partes. Tem a missão dos apóstolos, primeiro em Jerusalém, depois ainda em Israel, na Judéia e na Samaria. Aqui é um território ainda de Israel, mas um pouco mais distante de Jerusalém, e aí até os confins de toda a terra. Do capítulo 1 ao capítulo 5, que nós já meditamos, nós vimos a ação da Igreja, através do Espírito Santo, acontecendo principalmente em Jerusalém. E aí nós vimos milagres, nós vimos pregação, nós vimos também a perseguição que os apóstolos começaram a sofrer. Agora, a partir de hoje, principalmente no capítulo 6 e no capítulo 7, nós vamos ver que a igreja ela continua em Jerusalém, mas aqui alguns pagãos, ou algumas pessoas que eram judias, mas não de Israel, nós vamos encontrar o termo helênico. O que é um helênico? Ou o que é alguém que veio do helenismo? Uma pessoa helênica era alguém que possivelmente ela era até judia, mas ela havia sido educada, ela tinha nascido em outro local do mundo que não fosse Israel. Existe também esse termo helênico, ou uma pessoa que pode ser classificada como grega, uma pessoa que não nasceu na Terra Santa e uma pessoa que era considerada pagã. A partir do capítulo 6 nós vamos encontrar este termo, os hebreus, que são os judeus, e também os helênicos. Então os helênicos, a partir desse capítulo 6, no começo,
aqui da nossa meditação de hoje vai significar aqueles que eram judeus, mas que não tinham nascido em Jerusalém, que não tinham nascido em Israel. A igreja aqui, ela continua em Israel, ela continua principalmente em Jerusalém, mas aqui nós vamos encontrar, a partir do dia de hoje, uma certa abertura para pessoas que eram judias, mas que não tinham nascido em Israel. O texto começa assim, capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Então aqui nós já percebemos dois grupos. Os dois são judeus. Helenistas eram aqueles que eram judeus, mas que tinham vivido ou tinham nascido fora de Israel. E os hebreus eram aqueles que eram judeus, mas que tinham nascido em Israel, tinham nascido na Terra Prometida. Então aqui havia uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Aqui é uma parte importante da história da igreja, porque nós vamos encontrar alguns conflitos internos. Normalmente, até aqui, a perseguição, o conflito, os problemas sempre vieram externamente. Os judeus perseguindo os cristãos, porque estavam dizendo que Jesus era maior do que Moisés, que o templo ia ser destruído. E aqui começa uma certa divisão, começa um conflito interno. Os que eram judeus, mas que tinham vivido fora de Israel, que tinha talvez um sangue, um parentesco com gregos, começaram a reclamar dos hebreus, daqueles que eram judeus nascidos em Jerusalém, nascidos em Israel. E qual foi esse problema? O texto continua assim. Isso porque diziam aqueles, os helenistas, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando uma multidão dos discípulos, disseram. O que aconteceu? Eles disseram que as viúvas, os órfãos, eles eram esquecidos das obras de caridade dos apóstolos. Então parece que a atenção dos apóstolos estava principalmente com aqueles que eram judeus nascidos em Israel, chamados hebreus, e não tanto para aqueles que eram judeus que tinham nascido fora de Israel, que era chamado dos helenistas. Aqui nós estamos falando de judeus que tinham entrado no cristianismo, que tinham se tornado cristãos. Então, a princípio, nós tínhamos esses dois grupos de cristãos, aqueles que, todos eles vinham do judaísmo, aqueles que tinham nascido em Israel e aqueles que não tinham nascido em Israel. Os que não tinham nascido eram chamados de helenistas. Então surgiu esse problema, parece que os apóstolos eles tinham preferência para um grupo e não para o outro, e não pelo outro. E aí, a solução foi assim. Os apóstolos disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é conveniente que nós deixamos a pregação para fazermos serviços sociais. Então, eles continuaram dizendo assim: procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui vai surgir o diaconato que faz parte do sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem diácono, hoje nós temos o diácono, o padre, que é o presbítero, e temos também o bispo. Então eles começaram a perceber que tinha aqui um grande problema, principalmente no trabalho social. Os apóstolos não estavam dando conta do trabalho social. A igreja ela tinha crescido muito, aqui nós já tínhamos mais fiéis, então a ideia foi impor as mãos, e nós vamos ver isso daqui a pouco, através da imposição das mãos, ordenar 7 homens, e todos eles, vai aparecer o nome dos 7, são nomes gregos, e eles cuidariam, esses diáconos, da parte mais social da igreja, enquanto os apóstolos ficariam com a pregação e com a oração. E aí o texto diz assim: a proposta agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Próscoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. A palavra de Deus crescia, o número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém, e um considerável
um considerável grupo de sacerdote obedecia à fé. Então aqui este é o panorama do começo da igreja, começo da história da igreja. Tem muitas pessoas que dizem assim: padre, quero estudar a história da igreja, como que eu estudo, como que eu conheço, o que aconteceu ali no começo. Então existe um texto de Gálatas, capítulo 1 e 2, que vai falar do começo da missão de São Paulo, que também é muito importante para o começo da história da igreja, mas a maior referência, o livro mais importante mesmo, é o livro de Atos dos Apóstolos. Então a igreja ela começa em Jerusalém, ela começa a crescer principalmente com judeus nascidos em Israel que começaram a acreditar em Cristo. Aos poucos, um outro grupo de judeus, mas que eram de fora de Israel, chamado os helenistas, também começaram a fazer parte da igreja. E aí os apóstolos perceberam que eles não estavam mais dando conta do trabalho. Por quê? Porque começou a crescer muito o grupo de seguidores. Então surge, através do discernimento, os diáconos não são uma criação, não são uma instituição de Jesus, mas dos apóstolos, através do Espírito Santo. Então eles percebem assim: nós precisamos de colaboração, precisamos de algumas pessoas para focarem principalmente com o trabalho social. E aí vão surgir os diáconos. E aí temos estes 7 diáconos. Tem 2 aqui que eles vão receber uma atenção aqui muito especial e vão ser muito importantes aqui no começo da história da igreja. O primeiro é Estevão, e o capítulo 6 e 7 é dedicado a Estevão, e aí depois nós temos outro chamado Filipe, que vai aparecer daqui a pouco. Nós vamos ver um pouco mais sobre Filipe com atenção. Então, quando nós falamos do sacramento da ordem, principalmente do diaconato, o diaconato, ele surge no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. E aí um desses diáconos, ele começou a chamar muita atenção, porque além de fazer a parte social, além de cuidar dos pobres, de dar alimento para as viúvas, para aqueles que eram órfãos, esse diácono ele começou a pregar a palavra. Uma pessoa com muito conhecimento, uma pessoa muito bem preparada, que ele começou a chamar atenção pela sua pregação. Interessante que 7 diáconos possivelmente eram judeus, mas eram judeus nascidos fora de Israel. Os 7 têm nomes gregos. E aí vai contar um pouco a história de Estevão, a partir do versículo 8. Estevão, cheio da graça de Deus e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí vai começar a dizer que através desses sinais muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas elas se aproximaram do cristianismo. E aí, como a gente pode começar a imaginar, como é comum até em meios eclesiásticos, aqui começa a surgir a inveja, começa a surgir o ciúmes. Então o que eles vão fazer para prejudicar Estevão? Eles começam a dizer que Estevão, e aqui esta crítica que eles fazem contra Estevão já aparece no versículo 11. Eles começam a dizer que Estevão pregava que Jesus era maior do que Moisés, que eles iriam destruir o templo, que Jesus ele veio para substituir a antiga lei. Então eles começaram a pregar algumas coisas para deixar as autoridades judaicas a palavra fervorosa talvez não seja a melhor palavra. Eles começaram a fazer as autoridades judaicas se moverem contra os cristãos. Começaram aqui a suscitar ódio dos judeus contra os cristãos. Então, estas pessoas que observavam o trabalho de Estevão, eles começaram a dizer assim: ouvimos-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, prenderam-no e o levaram à presença do Sinédrio. Então, aqui eles acabam sendo presos. E lá, quando Estevão chegou na presença do Sinédrio, eles continuaram dizendo assim: esse homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer repetidamente que esse Jesus, o Nazareu, destruirá este local e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os membros do Sinédrio olhavam fixamente nele, e aí eles tiveram a impressão de ver no seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então eles olharam para Estevão e pensavam que ele era um anjo, seu rosto estava resplandecente. O mesmo que aconteceu com Moisés ali no Antigo Testamento, depois que Moisés ele subiu no Monte Sinai
e recebeu as tábuas da lei. E aí Estevão ele tem a oportunidade de se defender. Ele é chamado a dizer aquilo que ele pensava, aquilo que seria a sua defesa. O capítulo 7 todo é uma defesa de Estevão. Ele vai dizer aquilo que realmente estava acontecendo. Existiam acusações falsas e aqui ele vai fazer a sua defesa. Eu sugiro, muitas pessoas dizem assim, padre, eu não consegui começar no Antigo Testamento, comecei no dia 1º de outubro, estou lendo só o Novo Testamento. Esse capítulo 7 de Atos dos Apóstolos talvez seja a melhor síntese, o melhor resumo de todo o Antigo Testamento. Aqui Estevão ele vai mostrar todo o seu conhecimento do Antigo Testamento. Ele vai mostrar que aquilo que aconteceu com Jesus, ele vai mostrar que a pessoa de Jesus foi alguém anunciado, foi alguém prefigurado em todo o Antigo Testamento. Então, eu sugiro que todos nós gastemos aí, tem pessoas lendo toda a Bíblia, e o ideal é isso mesmo, mas quem não está lendo toda a Bíblia, você vai pegar o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, vai ler com muita calma e vai perceber nesse capítulo 7 aqui um grande resumo do Antigo Testamento. Até agora, talvez, principalmente no Novo Testamento, o resumo mais completo daquilo que aconteceu no Antigo Testamento. E aqui vai aparecer várias vezes Moisés, vai aparecer a fuga do povo do Egito, vai aparecer Moisés conduzindo o povo durante 40 anos no deserto, isso daqui aparece no versículo 23, ao contemplar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos, os israelitas, e aí vai dizendo que ele está no Egito, e aí depois ele vai realizar a fuga do Egito através da ação de Deus na sua vida. Versículo 41 vai mostrar que o povo, mesmo eles recebendo tantas graças, tantos milagres, tantas coisas de Deus, eles criaram e adoraram um bezerro de ouro. Olha o versículo 41. Nesses dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício de ídolos, e aí vai dizer que este bezerro foi feito por mãos humanas. Então aqui nós temos um grande resumo de todo o Antigo Testamento. E aí quando Estevão, cheio do Espírito Santo, ele termina, e aí é interessante que o termo Espírito Santo ele aparece várias vezes ali no versículo 51, Estevão ele já diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, receberam a circuncisão apenas do corpo, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha o que ele diz, como foram vossos pais, assim também vós, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que profetizaram a vinda do justo, de quem vós agora se tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não a guardais. Versículo 54 é um versículo muito importante. Ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Um exercício que vale a pena fazer, nós podemos fazer isso no nosso aprofundamento, se Deus quiser, no próximo ano, é nós compararmos aquilo que foi a morte de Jesus, está ali em Lucas capítulo 23, com a morte de Estevão, que está em Atos dos Apóstolos capítulo 7. Quem tiver condição, fico muito feliz, às vezes eu recebo mensagens, até pessoas que moram aqui na cidade do Padre, mostram na Bíblia, pessoas escrevendo, fazendo resumo, tomando nota. Tem muita gente aí levando muito a sério mesmo o estudo. Quem tiver tempo, tente fazer 2 colunas. Morte de Jesus, morte de Estevão. Tudo começa com uma falsa testemunha. Depois, a partir dessa falsa testemunha, todos eles têm a opção, têm a possibilidade de dizer algo. E aí Jesus diz que ele realmente era o Filho de Deus. E aí Estevão, ele vai contar toda a história da salvação. E aí no final, interessante nos dois, o padre não vai ler, mas nós podemos perceber, se nós compararmos Jesus com Estevão, os dois morrem perdoando. Os dois morrem perdoando, os dois perdoam os assassinos. E aí, o capítulo 7, ele termina dizendo que entre aqueles que assassinaram Estevão estava São Paulo. Vejam ali, no versículo 58, voltando um pouco antes, no versículo 55, um texto belíssimo, Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita, e disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita. Eles, porém, dando grandes gritos,
taparam os ouvidos e precipitaram a sorte sobre ele, e o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, olha, mesmas palavras de Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha as palavras de Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em alta voz: Senhor, não leve em conta, ou não lhes leves em conta este pecado. Dizendo isso, adormeceu. Jesus, ele morre perdoando. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão morre dizendo: Senhor, não lhes leve em conta esse pecado. E aí, dizendo isso, ele adormeceu. Irmãos e irmãs, esta é a história da igreja, é muito importante nós conhecermos. Depois nós vamos continuar com o período da patrística, o cristianismo primitivo, período que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Então a história da igreja, e aqui essa igreja é a Igreja Católica. A Igreja Católica é a única que vem da época de Cristo. A Igreja Católica que, através da sucessão apostólica, através do ministério da ordem que administra, que ministra os sacramentos a cada um de nós, nós temos aqui a continuação da ação de Cristo no mundo. Então a igreja ela começa desta forma. Penso que nunca é demais repetir e vale a pena nós meditarmos. Por quê? Quando chegar lá na frente, a Idade Média, outros períodos da história, muitas vezes nós perguntamos assim, mas como que a igreja começou? Como que foi o desenvolvimento da igreja? Então aqui nós vamos perceber um pouco como foi o desenvolvimento da igreja, como foi o crescimento do cristianismo. Até agora, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos a igreja em Jerusalém. A partir de amanhã nós vamos ver que a igreja ela vai sair de Jerusalém, a igreja ela começa a ir para a Judéia, ela começa a ir para a Samaria. Até aqui nós temos a igreja em Jerusalém. O padre gostaria de fazer, como nós estamos encerrando esta primeira parte do capítulo 1, principalmente a partir do versículo 1 até o capítulo 8, versículo 3. Estamos praticamente no capítulo 8, versículo 3. Nós vamos terminar aqui aquilo que foi a estadia da igreja em Jerusalém. Então, padre, gostaria de fazer um breve resumo, alguns pontos principais daquilo que nós vimos. Para amanhã, nós vamos perceber a igreja, ela começa a ser perseguida e aí ela começa a se espalhar mais em Israel e depois ela vai se espalhar até os confins da terra. Então, nessa primeira parte, que vai até o capítulo 8, que nós vamos começar amanhã, nós percebemos o nascimento da igreja e o seu crescimento em Jerusalém. Este talvez seja o tema principal, o nascimento e crescimento da igreja em Jerusalém. E aí, como um conteúdo principal, nós temos Jesus, nós temos a ascensão de Jesus, nós temos a escolha de Matias, nós temos Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, nós temos os milagres e a pregação apostólica, aqui principalmente nos capítulos 3, 4 e 5. E aí no dia de hoje nós vimos a escolha dos 7 diáconos, e no capítulo 7 nós encontramos principalmente o martírio de Estevão. Irmãos e irmãs, este é um breve resumo daquilo que nós vimos aqui no começo da história da igreja. A igreja começa com judeus convertidos, alguns vindos de Israel, outros vindo da diáspora de outros locais que não era Israel, esses que eram conhecidos como helenistas. Depois da morte de Estevão, a perseguição ela vai aumentar cada vez mais. Então, devido à perseguição e também à ação do Espírito Santo, a igreja ela vai se espalhar e vai conhecer, vai se expandir em outros lugares do mundo. Essa é a história da Igreja de Cristo, essa é a história da nossa igreja. Leia, medite e aprofunde. Amanhã nós vamos continuar nos capítulos 8 e 9, capítulos que vão mostrar a perseguição e ao mesmo tempo a expansão da igreja em outros locais além de Jerusalém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.